Bem-vindos de volta ao Open Cloud Daily. Eu sou a Nova, aqui com meu bom amigo Aloy. E cara, Aloy, está acontecendo tanta coisa no espaço de inteligência artificial local agora que eu sinto que poderíamos conversar por horas. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Ei, Nova! Estou muito animado com este episódio porque vamos cobrir algumas coisas realmente práticas. Sabe, às vezes nós pegamos nas notícias e nas divulgações de segurança e tudo mais, e não me entenda mal, isso importa. Mas hoje, eu realmente quero me concentrar na parte divertida, o que você pode realmente fazer com essa tecnologia. O que as pessoas estão construindo? O que está realmente funcionando? O que você deveria tentar se está começando agora? Com certeza. E é isso que vamos fazer. Vamos começar com as atualizações do ecossistema Ollama, porque é a base que torna tudo isso possível. Depois, vamos mergulhar nos novos lançamentos de modelos que deixou todo mundo animado. Depois disso, vamos falar sobre casos de uso práticos, coisas reais que pessoas reais estão construindo agora mesmo. E no final, vamos tocar brevemente em uma atualização de segurança que você precisa saber, mas vamos manter curto porque eu sei que nem todo mundo quer ficar nesse assunto. Parece um plano. Vamos começar com o Ollama. Então Ollama, para quem não sabe, é basicamente a ferramenta que tornou possível executar modelos de inteligência artificial locais para todos. Em vez de precisar de um PhD em Machine Learning e um data center no seu porão, você pode simplesmente baixar o Ollama e com um simples comando, você tem uma inteligência artificial poderosa rodando na sua própria máquina. Foi revolucionário em termos de democratizar o acesso a essa tecnologia. E eles estão ocupados. A equipe acabou de lançar as versões 0.17.0 e 0.17.4, e essas são atualizações significativas. A experiência de onboarding do OpenClaw foi melhorada dramaticamente, o que significa que se você é novo nisso tudo, agora é realmente viável. Antes, tinha muita fricção, você tinha que descobrir qual modelo baixar, como configurá-lo, como conectar ao OpenClaw. Agora está muito mais simplificado. E o suporte a modelos melhorou muito. Eu quero dizer, estamos falando de centenas de modelos agora que você pode simplesmente baixar com um comando. Não são mais só os grandes nomes. Existem modelos especializados para codificação, para raciocínio, para escrita criativa, para tradução. Qualquer que seja seu caso de uso, provavelmente existe um modelo que se encaixa. Essa é a coisa bonita sobre esse ecossistema. Ele realmente amadureceu. Deixa eu detalhar alguns lançamentos específicos de modelos que deixaram as pessoas animadas. E Nova, eu sei que você vai amar isso porque você está falando sobre LFM há um tempo. Ah, eu estou tão animado com o LFM2. Me conta sobre ele. Então o LFM2-24B A2B, esse é o nome técnico, é o maior modelo eficiente da sua família, e veio com o Ollama. A parte 24B significa que ele tem 24 bilhões de parâmetros, que parece muito, mas as melhorias de eficiência significam que ele pode rodar em hardware razoavelmente modesto. Aqui está o ponto-chave. Não estamos falando em precisar de uma workstation GPU de $10.000. Isso é algo que um hobbyista sério ou uma pequena empresa pode realmente rodar. E essa é a tendência que estou vendo em todo o board. Os modelos estão ficando mais capazes enquanto exigem menos recursos. É essa curva linda onde os requisitos de hardware estão diminuindo, mas a inteligência real está aumentando. É exatamente o que precisamos para a adoção em massa. Exatamente. Agora vamos falar sobre o Ken 3. Essa é uma nova família multimodal, o que significa que ela pode lidar não só com texto mas também com imagens. E é open source, o que é enorme. Você tem empresas como a Alibaba realmente pushing the boundaries aqui, e estão disponibilizando para qualquer um usar. Eu acho que o Ken foi um dos lançamentos mais subestimados do último ano. A relação qualidade-tamanho é incrível. Você obtém resultados que rivalizam com modelos 2 vezes maiores, e roda em hardware muito mais modesto. Isso é importante para pessoas que querem capacidade sem as dores de cabeça de infraestrutura. E não é só o Ken. Temos o Google com o Gemma 3, temos a Microsoft com o Phi 4. As grandes empresas de tecnologia estão todas competindo aqui, e essa competição está impulsionando uma inovação incrível.
É um momento tão emocionante para estar nesse espaço. Absolutamente. E a coisa bonita é que todos esses modelos estão disponíveis através do Olama. Você não precisa escolher um lado, não precisa se comprometer com um ecossistema. Você pode tentar o Kim para uma tarefa, o Gema para outra, o Phi4 para uma terceira. É esse cardápio incrível de opções. Exatamente isso. Agora, para pessoas que estão começando, quero destacar o Gema 312B e o Phi4. Esses são o que eu chamo de modelos gateway. São pequenos o suficiente para rodar em um laptop decente. Estamos falando de talvez 16 GB de RAM, nada maluco, mas eles dão resultados genuinamente úteis. Se você nunca brincou com inteligência artificial local antes, esses são os pontos de entrada perfeitos. E a coisa bonita é que eles são versáteis. Você pode usá-los para redigir e-mails, para escrever código, para responder perguntas, para fazer brainstorms. Não são especializados, são assistentes de propósito geral que acontece de morar na sua máquina em vez de estar na nuvem. E a melhor parte é que você não está enviando seus dados para algum servidor lá fora. Tudo fica na sua máquina. Isso é enorme para pessoas que estão preocupadas com privacidade ou que estão trabalhando com informações sensíveis. Esse é um ponto tão importante. Com modelos locais, seus dados nunca saem do seu dispositivo. Você pode estar trabalhando em documentos de negócios confidenciais, informações pessoais, qualquer coisa, e fica completamente privado. Isso não é algo que você pode dizer sobre as alternativas baseadas em nuvem. Exatamente. Agora vamos subir um nível. Para tarefas de médio porte, estamos falando de raciocínio mais complexo, projetos de codificação maiores, análise mais envolvida. Você tem algumas opções incríveis. O Ken 330B A3B é destaque. Também Exaone 4.032B. E meu favorito pessoal, DeepSeek R1 de Steel Llama 70B. O DeepSeek R1 tem recebido muita atenção, e por bons motivos. O processo de destilação pega um modelo maior e comprime seu conhecimento em um pacote menor, e eles fazem isso muito bem. Você obtém muito da capacidade de raciocínio do modelo maior, mas em um pacote que não requer um data center para rodar. E as capacidades de raciocínio desses modelos são genuinamente impressionantes. Estamos falando de modelos que podem trabalhar através de problemas matemáticos complexos, que podem fazer debug de código, que podem analisar documentos longos e extrair insights principais. Isso não é só autocomplete, é pensamento real. É engraçado porque quando as pessoas pensam em inteligência artificial, elas frequentemente pensam em chatbots que parecem inteligentes mas não entendem realmente. Esses modelos mais novos são diferentes. Eles podem realmente raciocinar através de problemas, podem admitir quando não sabem algo, podem fazer perguntas esclarecedoras. É uma experiência fundamentalmente diferente. Absolutamente. Agora vamos subir para os pesos pesados. Se você tem um hardware, e eu quero dizer hardware sério, múltiplas GPUs de alta-end, resfriamento sério, você tem opções como o Ken 3235B e DeepSeek V3.2. Esses são modelos com centenas de bilhões de parâmetros que podem fazer coisas verdadeiramente incríveis. E eu quero deixar claro para nossos ouvintes, você não precisa do maior modelo para obter ótimos resultados. Tanto do que as pessoas usam inteligência artificial, redigir e-mails, resumir documentos, tarefas básicas de codificação. Um modelo menor bem ajustado pode lidar com essas coisas muito bem. Os grandes modelos são para quando você realmente precisa daquele poder de raciocínio extra. Esse é um ponto tão importante, Nova. Eu vi tantas pessoas gastarem milhares de dólares em hardware que não precisam porque acham que maior é sempre melhor. Realmente não é. Às vezes o modelo 7B rodando eficientemente no seu laptop supera um modelo massivo que você está alugando por hora de algum provedor de nuvem. E essa é a beleza da abordagem local. Você pode experimentar. Você pode tentar modelos diferentes, tamanhos diferentes, configurações diferentes. Você não está preso a nada. Se o modelo não funciona para seu caso de uso, você pode trocar por outro sem custo algum. Exatamente. Agora vamos falar sobre alguns dos desempenhos mais destacados nos rankings. O GLM4 tem sido um destaque nos benchmarks de raciocínio. Isso é incrível.
E o Minimac M2.5 também está na conversa como um forte concorrente. Esses são modelos que realmente estão se destacando nas coisas difíceis, as tarefas de raciocínio complexo que separam sistemas verdadeiramente inteligentes de simples reconhecedores de padrões. E aqui está algo que eu acho genuinamente fascinante: a OpenAI lançou alternativas de pesos abertos. Isso é um negócio grande porque significa que você pode rodar algo da OpenAI, a empresa por trás do ChatGPT, no seu próprio hardware. Isso é insano quando você pensa sobre isso. Realmente é. O cenário mudou tanto. 5 anos atrás, rodar um modelo assim teria exigido um laboratório de pesquisa e milhões de dólares. Agora você pode fazer isso em um computador de consumidor. Esse tipo de progresso que costumava levar décadas acontecendo em apenas alguns anos. É genuinamente incrível. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre o que as pessoas estão realmente construindo com isso. Porque honestamente, Aloy, essa é minha parte favorita. É uma coisa falar sobre modelos e benchmarks, mas é outra completamente diferente ver o que pessoas reais estão fazendo no mundo real. Ok, estou pronto. Manda. Então, um dos casos de uso mais populares é a automação completa de negócios. E eu não quero dizer alguma configuração enterprise complicated. Eu quero dizer pessoas normais, freelancers, donos de pequenas empresas, empreendedores solo, usando o OpenCloud para rodar todas as operações do negócio. Estamos falando de respostas de e-mail de clientes tratadas automaticamente. Agendamento de social media feito sem qualquer intervenção humana. Rastreamento de campanhas em múltiplas plataformas. E o melhor, gerando briefings diários com itens de ação priorizados. Imagine acordar todas as manhãs e sua inteligência artificial já analisou o que é importante, o que é urgente e o que pode esperar. Isso está acontecendo agora. E nem é tão complicado de configurar. Conheço pessoas que têm isso rodando em apenas algumas horas de configuração inicial. Elas passam um pouco tempo configurando os prompts, conectando as apps, definindo os horários, e então funciona sozinho. É como ter um funcionário que nunca dorme, nunca tira férias, e não custa salário. E a coisa é que não é só o grande stuff. São as pequenas eficiências diárias que somam. Em vez de passar 1 hora com e-mails de manhã, você passa 5 minutos revisando o que sua inteligência artificial já tratou. Em vez de postar manualmente nas redes sociais, sua inteligência artificial faz isso. Em vez de caçar dados em plataformas diferentes, você recebe um painel consolidado. Esse tempo se acumula ao longo de 1 ano. Absolutamente. Agora aqui está um que é próximo do meu coração: criação de conteúdo. Criadores de conteúdo estão usando o OpenCloud para a produção automatizada de vídeos. E eu não quero dizer só gerar um script. Eu quero dizer todo o pipeline. A inteligência artificial analisa o que faz vídeos serem bem-sucedidos, quais padrões, quais ganchos, qual timing funciona, e então replica isso autonomamente. Estamos falando de geração de ideias, escrita de roteiro, storyboard, seleção de thumbnail. Todo o fluxo de trabalho criativo automatizado. Isso é genuinamente mind-blowing quando você pensa sobre isso. Costumava levar uma equipe inteira para produzir conteúdo em escala. Agora uma pessoa com uma inteligência artificial pode fazer isso. Isso está democratizando a criatividade de uma forma enorme. Qualquer um com um laptop e uma ideia pode competir com os grandes estúdios. E a qualidade continua melhorando. Esses modelos estão ficando tão bons em entender o que ressoa com as plateias. Eles podem analisar tendências, prever o que vai ser popular e criar conteúdo que realmente conecta com as pessoas. Não é só spam gerado por máquina, é conteúdo genuinamente interessante. Agora aqui está um que eu acho absolutamente fascinante: Agent Swarms para pesquisa de mercado. Pessoas estão literalmente orquestrando múltiplas instâncias de OpenCloud que trabalham juntas durante a noite. É como ter uma equipe de pesquisa virtual que trabalha enquanto você dorme. Eles raspam a internet, coletam inteligência competitiva, rastreiam preços entre concorrentes, monitoram sentimento em redes sociais no Reddit e no X, analisam atividade no GitHub para ver em que direção técnica as empresas estão indo. E então pela manhã, eles compilam relatórios abrangentes. Isso é um departamento de pesquisa inteiro que custa praticamente nada para rodar. As implicações disso são enormes.
Pequenas empresas agora podem fazer o tipo de inteligência competitiva que antes exigia consultores caros ou grandes equipes de pesquisa. Está nivelando o campo de jogo de uma forma muito significativa. E não são mais só grandes empresas que podem pagar isso, qualquer indivíduo motivado pode configurar isso. E você pode personalizar para a sua indústria específica. Você pode focar em certos concorrentes, certas palavras-chave, certas fontes de dados. A flexibilidade é incrível. Agora para os caras de finanças lá fora, tem esse mundo inteiro de trading automatizado. Pessoas têm OpenClaw rodando 24/7 para arbitragem de criptomoedas. A inteligência artificial identifica oportunidades entre exchanges, e faz isso constantemente, não só durante o horário de mercado, e executa trades. E eles recebem atualizações em tempo real via Telegram. É completamente autônomo. Nenhum humano necessário para ficar assistindo gráficos. Isso é ao mesmo tempo empolgante e um pouco aterrorizante. A velocidade na qual esses sistemas podem operar é tão além do que um humano pode fazer. Mas essa é a natureza da tecnologia, eu supose. Você pode tanto abraçar isso ou ficar para trás. E a coisa interessante é que esses sistemas não estão substituindo humanos, eles estão amplificando-os. O humano ainda faz as decisões estratégicas, define os parâmetros, gerencia o risco. A inteligência artificial só lida com a execução em uma escala e velocidade que seria impossível de outra forma. Essa é uma distinção muito importante. Não é homem versus máquina, é homem mais máquina. Juntos, eles são muito mais poderosos do que qualquer um sozinho. Exatamente. Agora aqui está meu exemplo absoluto favorito. E eu sei que você vai amar isso também, Nova. Pessoas estão literalmente dizendo ao agente OpenClaw para build a game, é isso, essa é a instrução inteira, e voltam para encontrar uma aplicação funcional que já atraiu milhares de usuários. Isso não é um hipotético. Isso está realmente acontecendo. Sério mesmo? Só build a game. Só o build a game. A inteligência artificial descobre que tipo de jogo seria popular, projeta, escreve o código, faz deploy, e quando o humano volta, tem milhares de pessoas usando. Esse é o poder de inteligência artificial agents construindo sobre inteligência artificial agents. É melhoria recursiva. O modelo melhora a si mesmo através de iteração. Isso é genuinamente uma das coisas mais impressionantes que ouvi ultimamente. E mostra que estamos realmente entrando em uma nova era de desenvolvimento de software. Em vez de escrever código linha por linha, você está direcionando inteligência para resolver problemas. Você diz o que quer, e ela descobre como construir. E não é só jogos. Ouvi falar de pessoas construindo negócios SaaS inteiros assim. A inteligência artificial constrói o produto, configura a hospedagem, cria o copy de marketing, lança, e monitora o feedback inicial dos usuários. É automação de negócios completa. Isso é louco. Agora aqui está outra que eu amo, o conceito de Advisory Board de inteligência artificial. Me conta mais sobre isso. Então tem essa história ótima sobre alguém que configurou o que eles chamam de 8 Inteligência Artificial Expert Business Advisory Board. Eles têm 8 especialistas em inteligência artificial diferentes, cada um com especializações diferentes. Um sabe de marketing, um sabe de finanças, um sabe de tecnologia, um sabe de operações. Cada um analisa dados de negócios do seu domínio, analytics do YouTube para o especialista em marketing, engajamento no Instagram para o especialista em social media, métricas de campanhas de e-mail para o especialista em comunicações. E então esses 8 especialistas participam de discussões paralelas, sintetizando suas descobertas e fornecendo recomendações priorizadas. É como ter um conselho de administração que nunca dorme, nunca fica cansado, e não cobra retainer. Isso é brilhante. E a coisa bonita é que você pode personalizar para a sua indústria específica. Você pode ter especialistas em direito, em saúde, em imóveis, em qualquer domínio em que você está trabalhando. A flexibilidade é interminável. Você pode construir um advisory board para qualquer coisa. E o custo é praticamente zero. Você não está pagando por consultores, você não está pagando por MBAs, você está só rodando alguns modelos localmente. É uma proposição de valor tão incrível. Agora vamos falar sobre um novo desenvolvimento que é significativo para pessoas que não querem lidar com nada disso.
Em 28 de fevereiro, literalmente hoje, o Cloudbot Inteligência Artificial lançou uma versão SaaS do OpenClaw. Essa é uma versão hospedada na nuvem que remove a necessidade de instalação local completamente. Você não precisa configurar o Ollama, você não precisa baixar modelos, você não precisa gerenciar hardware. Você só se cadastra e está pronto para usar. Isso é enorme para a acessibilidade. Nem todos querem ser administradores de sistema. Algumas pessoas só querem clicar em um botão e funcionar. Elas não se importam com a tecnologia subjacente, elas só querem os resultados. E isso é completamente válido. E o fato de que eles também têm seleção automática de modelo de inteligência artificial, onde ele automaticamente corresponde o modelo apropriado para sua tarefa específica, isso é inteligente. Remove a fadiga de decisão. Você não precisa se perguntar se está usando o modelo certo, o sistema descobre isso por você. Exatamente. Isso reduz a barreira de entrada significativamente. E acho que vamos ver mais disso, o espectro desde totalmente auto-hospedado até totalmente gerenciado como SaaS, com muitas opções no meio. Todos estão sendo atendidos. Se você quer controle total ou conveniência total, tem algo para você. É um momento tão empolgante. Essa tecnologia está genuinamente mudando como trabalhamos, como criamos, como resolvemos problemas. E o ritmo de inovação só continua acelerando. Agora, vamos para a atualização de segurança, e vamos manter isso breve porque eu sei que não é o tópico mais empolgante, mas importa. Então, no dia 27 de fevereiro, foi divulgada uma vulnerabilidade chamada CloudJacked, também conhecida como CVE 2026-25253. O problema era que sites maliciosos poderiam potencialmente sequestrar seu agente OpenClaw através do seu navegador. Mas aqui está o importante: a equipe do OpenClaw corrigiu em 24 horas. Se você está rodando a versão 2026.2.25 ou posterior, você está protegido. Então, se você não atualizou nos últimos 1 ou 2 dias, vá fazer isso agora. E honestamente, é assim que as coisas estão agora. O ecossistema está crescendo incrivelmente rápido, os modelos estão ficando mais capazes todos os dias, e as pessoas estão construindo coisas incríveis. Sim, existem considerações de segurança, sempre existem com ferramentas poderosas, mas as oportunidades superam muitos riscos se você for pensante sobre como usá-los. Com certeza. Fique esperto, mantenha seu software atualizado e divirta-se. Este é um momento incrível para experimentar essa tecnologia. Sabe o que eu acho realmente fascinante sobre tudo isso, Aloy? Não é só sobre a tecnologia, é sobre a mudança de mentalidade. As pessoas estão passando de usuários de tecnologia para diretores de tecnologia. Em vez de clicar em botões, elas estão dando instruções. Em vez de aprender interfaces complexas, elas estão falando naturalmente. Essa é uma mudança fundamental em como interagimos com computadores. Com certeza. E está acontecendo tão rápido. Eu me lembro quando a ideia de rodar um modelo de linguagem localmente era ficção científica. Agora é um projeto de final de semana para adolescentes. O ritmo de mudança é absolutamente incrível. E a coisa interessante é que isso é só o começo. Já estamos vendo modelos que podem lidar com imagens, vídeo, áudio. As capacidades multimodais estão melhorando todos os dias. Em breve você poderá mostrar para sua inteligência artificial uma foto da sua sala de estar e pedir para ela reformá-la. E ela realmente vai entender o que você está perguntando e gerar sugestões significativas. Isso nem está tão longe. Alguns modelos lá fora já conseguem fazer esse tipo de coisa. A qualidade só continua melhorando. É genuinamente difícil prever onde vamos estar em 1 ano a partir de agora. Mais uma coisa que quero tocar antes de encerrar: o aspecto do custo. Rodar esses modelos localmente, uma vez que você tem um investimento inicial de hardware, é praticamente gratuito. Você não está pagando por requisição, você não está atingindo rate limites, você não está preocupado com custos de API. Seu único custo é eletricidade, e mesmo assim é bem mínimo para a maioria dos casos de uso. Esse é um ponto tão importante. Quando você compara com as alternativas em nuvem, onde você está pagando por cada token, cada minuto de computação, a economia local faz tanto sentido para muitos casos de uso. Especialmente para coisas como automação comercial que roda o tempo todo. E não é só sobre dinheiro.
É sobre controle. Quando você roda localmente, você não depende de servidores de alguma empresa ficarem online, você não está sujeito a mudanças nos termos de serviço, você não está preocupado com seus dados sendo usados para treinar o próximo modelo deles. Você tem controle total. Isso vale muito para muita gente. Especialmente negócios lidando com dados sensíveis, ou indivíduos que simplesmente valorizam sua privacidade. A opção local te dá essa tranquilidade. Então, para resumir, os modelos são melhores do que nunca, as ferramentas são mais fáceis de usar do que nunca, os casos de uso são praticamente limitados, e a economia faz sentido. Nunca foi um momento melhor para entrar nisso. Não poderia concordar mais, Nova. Agora vá atualizar sua instalação do OpenCloud e comece a construir algo legal. Até a próxima. Agora eu quero dar zoom em algo que eu acho que é realmente subestimado. Como todo esse movimento de modelos locais está mudando a forma como desenvolvedores individuais constroem produtos. Não equipes de empresas. Desenvolvedores individuais. Construtores solo. Porque é onde eu estou vendo as coisas mais interessantes acontecerem. Completamente concordo. E é uma mudança real em como desenvolvedores pensam sobre sua stack. Há um ano, se você estivesse construindo algo que precisasse de inteligência artificial, você pegaria uma chave de API. OpenAI, Anthropic, o que fosse. Você pagaria por token, você construiria em torno de rate limites, você se preocuparia com seus dados indo para algum lugar. Esse era apenas o caminho assumido. E agora essa suposição está se rompendo. Porque com Ollama e OpenCloud rodando localmente, você pode prototipar em velocidade total, sem latência de API, sem rate limites, sem custo por chamada. Você sobe o modelo, você testa sua ideia em tempo real, e você itera em minutos ao invés de esperar por respostas de API. O loop de feedback é completamente diferente. A coisa da velocidade é subestimada. Eu conversei com desenvolvedores que disseram que mudar para local para prototipagem cortou o tempo de iteração pela metade. Porque quando você está testando um prompt, ou testando um comportamento de agente, você quer rodar 50 vezes rápido. Com uma API em nuvem você está assistindo uma barra de progresso e pagando por teste. Localmente você só roda. E depois tem o ângulo de privacidade do código, que é realmente um grande negócio para desenvolvedores profissionais. Se você está trabalhando em código proprietário, o produto principal de uma startup, a base de código de um cliente, qualquer coisa que você não pode publicamente compartilhar, rodar isso através de um assistente de codificação em nuvem significa enviar seu código para o servidor de outra pessoa. Muitas empresas proíbem isso explicitamente. Local resolve o problema inteiramente. Certo, e estamos vendo políticas de empresas acompanhando isso. Companhias que bloqueavam ferramentas de inteligência artificial em nuvem por razões de conformidade agora podem dizer hold localmente e realmente ter isso como uma opção viável. Isso é um enorme desbloqueio para desenvolvedores profissionais que antes estavam simplesmente bloqueados. Então, como fica o fluxo de trabalho real para um desenvolvedor usando isso hoje? Me explica. Então o padrão que eu vejo é: você tem um modelo de propósito geral pequeno, algo como um 7B ou 14B, rodando constantemente como seu assistente em segundo plano. Ele lida com suas perguntas do dia a dia, suas revisões rápidas de código, sua documentação. Ele está sempre ligado, respostas instantâneas, custo zero. Essa é sua linha de base. E então você tem modelos mais pesados sob demanda. Exatamente. Quando você pega um problema mais difícil, debug complexo, decisões de arquitetura, algo que precisa de raciocínio real, você abre um modelo de 32B ou 70B para essa tarefa específica. Você não está rodando o tempo todo, mas ele está lá quando você precisa. E a seleção de modelos ficou boa o suficiente para você corresponder o modelo certo à tarefa certa. Modelos especializados em código para código. Modelos de raciocínio para análise. Modelos gerais para tudo mais. A peça de especialização é realmente importante. Porque um modelo especializado em código treinado em tarefas de programação frequentemente vai superar um modelo geral maior em trabalho específico de código. Não é mais só sobre tamanho, é sobre adequação. É a sofisticação que está se desenvolvendo nesse ecossistema.
As pessoas estão construindo lógica de roteamento de modelos em seus agentes. O agente olha para a tarefa e decide qual modelo chamar. Raciocínio pesado? DeepSeek R1. Geração rápida de código? Quem encoder? Pergunta geral? Seu 7B sempre ligado. É como ter uma equipe de especialistas ao invés de um generalista. E tudo isso rodando no seu laptop ou na sua máquina de casa. Isso é a parte notável. 2 anos atrás isso era território de supercomputador. Agora é terça-feira. 2 anos atrás as pessoas achavam que rodar um modelo 7B localmente era impressionante. Agora estamos falando sobre rotear entre múltiplos modelos especializados de 30B e 70B em hardware de consumidor. O progresso realmente tem sido extraordinário. Vamos encerrar com uma nota de perspectiva, porque eu acho que vale a pena dedicar um momento para falar sobre para onde tudo isso está indo. Não em um futuro distante de ficção científica, como os próximos 6 a 12 meses realmente vão parecer. Eu acho que a maior mudança no curto prazo é multimodal se tornando verdadeiramente mainstream para deployment local. Agora mesmo temos modelos que podem lidar com texto muito bem, e alguns que podem fazer imagens. Mas a combinação, texto, imagem, áudio, vídeo, tudo em um modelo rodando localmente, com qualidade realmente útil, isso vem dentro do ano. E isso abre categorias inteiramente novas de aplicações. Agentes nativos de voz é o que eu não paro de pensar. Agora mesmo a maioria das pessoas interage com esses modelos através de texto. Mas voz é muito mais natural para muitos casos de uso. Você está dirigindo, você está cozinhando, você está se exercitando. Você quer falar com seu agente, não digitar. E estamos chegando muito perto de ter modelos de voz locais que são realmente bons o suficiente para isso parecer natural. A peça de latência tem sido a barreira. Você precisa de respostas rápidas o suficientes para a conversa parecer real. E modelos locais estão chegando lá. Uma vez que isso clicar, uma vez que você pode ter uma conversa falada genuinamente fluida com um modelo rodando localmente, os casos de uso se multiplicam enormemente. E depois tem o deployment em edge. Telefones, câmeras, sensores, robôs. O trabalho de compressão de modelos que está acontecendo agora vai tornar possível rodar modelos surpreendentemente capazes em hardware muito restrito. Sua câmera de segurança fazendo análise em tempo real localmente. Seu telefone rodando um assistente pessoal que nunca liga para casa. Seu sistema de automação residencial que realmente entende contexto. A convergência de modelos locais com hardware físico vai ser fascinante. Vamos começar a ver capacidades de inteligência artificial incorporadas em dispositivos de formas que teriam parecido impossíveis há apenas 2 anos. E porque a local, a história de privacidade é completamente diferente do que temos com dispositivos inteligentes baseados em nuvem. Os próximos 12 meses vão se mover rápido. Essa é a verdade final. Se você não está experimentando essas coisas agora, você vai se ver tentando acompanhar. A fundação que está sendo construída agora, os modelos, as ferramentas, o conhecimento da comunidade, vai suportar inovações que genuinamente não podemos prever completamente ainda. Suas mãos na massa. Esse é o conselho. Baixe o Llama, puxe o modelo, conecte ao OpenClaw. Construa algo pequeno. Aprenda como funciona. Porque as pessoas que entendem essa tecnologia na prática vão ter uma vantagem massiva nos próximos anos. Não poderia concordar mais. Nesse ritmo, obrigado por ouvir o OpenClaw Daily. Mais um caso de uso que quero destacar porque não recebe atenção suficiente: educação e pesquisa. Estudantes e pesquisadores que estão usando modelos locais para revisão de literatura, para sintetizar artigos, para brainstormar hipóteses. O ângulo de privacidade também importa lá. Dados de pesquisa são frequentemente sensíveis, descobertas preliminares não são feitas para consumo público, e rodar sua análise localmente significa que seu trabalho permanece seu. E a iteração sem custo é enorme em contextos acadêmicos. Quando você está em um orçamento de estudante de pós-graduação, pagar por chamada de API soma rápido. Modelos locais mudam isso inteiramente. Você pode rodar 1000 experimentos sem se preocupar com a conta. Isso é transformador para pesquisadores independentes. Tem também o ângulo de reprodutibilidade.
Quando você está citando como você analisou algo, se sua análise depende de uma API em nuvem que muda seu modelo sem aviso, seus resultados podem não ser reproduzidos. O modelo local fixado em uma versão específica permanece consistente. Isso importa para a pesquisa séria. A ciência está apenas acompanhando o que é possível aqui. Eu acho que vamos ver uma onda de resultados de pesquisa no próximo ano que foram habilitados por inteligência artificial local, análise que teria sido cara demais ou sensível demais para fazer com apps em nuvem. As comportas estão se abrindo. Sabe o que eu quero revisitar antes de ir? O quadro de custos. Porque eu acho que muitas pessoas ainda têm choque de preço quando pensam no investimento de hardware. Eles ouvem Mac Studio ou GPU de alta linha e desconectam. Mas a matemática é realmente convincente se você rodar os números. Esse é um dos meus temas favoritos. Vamos lá. Então pegue uma configuração de gama média, algo como um Mac Mini com 64 GB de memória unificada. Isso é mais ou menos $2.000 agora. Você pode rodar um modelo de 32B parâmetros confortavelmente nisso. Isso é um modelo genuinamente poderoso para a maioria das tarefas do mundo real. E compare com usar uma API em nuvem. Se você está rodando um agente que faz, digamos, algumas centenas de chamadas de API por dia, o que não é incomum para automação comercial, você está olhando para custos mensais significativos. Dependendo do modelo, isso pode ser em qualquer lugar de 50 a várias centenas de dólares por mês. Então, na ponta inferior, você está empatando esse hardware em menos de um ano. Na ponta superior, em poucos meses. E depois disso é praticamente gratuito. Sem custos recorrentes, sem rate limites, sem pagar por cada token. Só eletricidade. E eletricidade para rodar inferência em Apple Silicon moderno é surpreendentemente baixa. Esses chips são incrivelmente eficientes. Você não está falando de um servidor GPU guloso. Você está falando de algo que consome menos energia que um console de jogo. A história de eficiência em Apple Silicon especificamente é notável. A vantagem de largura de banda de memória combinada com baixo consumo de energia faz isso genuinamente diferente de uma configuração tradicional de GPU. Você está obtendo desempenho que antes exigia hacks de servidores de algo que cabe na sua mesa e mal aparece na sua conta de luz. E para pessoas que não podem justificar a compra de hardware, ou que só querem experimentar antes de comprar, as camadas gratuitas em nuvem também melhoraram. Você pode usar a plataforma NIM da NVIDIA, você pode usar camadas gratuitas em vários provedores, você pode até usar Ollama rodando na máquina de um amigo sobre uma rede local. A barreira para começar praticamente zero. A coisa importante é começar. Não espere pelo hardware perfeito. Não espere pelo modelo perfeito. Os modelos que existem hoje já são poderosos o suficientes para construir coisas reais. E eles só vão melhorar. Comece com o que você tem. Itere. Atualize quando a economia fizer sentido. Essa é a abordagem que funciona. Exatamente. As pessoas que estão vencendo nesse espaço não estão esperando por condições perfeitas. Elas estão construindo com o que está disponível agora, aprendendo no caminho, e atualizando sua configuração conforme suas necessidades crescem e seus casos de uso se provam. Essa é a mentalidade certa. Agora sim, agora realmente terminamos. Obrigado por acompanhar a gente hoje no Open Cloud Daily. Isso é tudo para o episódio de hoje do Open Cloud Daily. Obrigado por ouvir, nos vemos na próxima vez. Até a próxima! Continue construindo.